Olá pessoal, domingão, 31 de janeiro, nesse momento 20 horas 32 minutos, finalzinho do dia, mas já vamos deixá-los preparados, antenados, conectados, ligados na movimentação dessa primeira semana de fevereiro que se inicia amanhã. A gente vai comentar com vocês também fluxo da semana, ambiente de fechamento do mês de janeiro, para que cada vez mais as pessoas participantes do nosso conteúdo estejam cada vez mais craques no comportamento do fluxo externo. Por isso, antes de mais nada, quero dar uma passada aqui lá na nossa página do YouTube, dá uma olhada em relação ao nosso conteúdo. Você que estiver chegando aqui no conteúdo do canal, seja você muito bem-vindo. A gente tem aqui um vasto material sobre o comportamento de fluxo gringo, assuntos de mercado financeiro, ambiente de investimento. Então, eu peço para que você maratone os nossos vídeos. E se você quiser uma playlist, a gente criou aqui para, de repente, orientar a galera que está chegando aqui no conteúdo do canal, justamente em base de cada periodicidade que você se sente mais confortável. O nosso carro-chefe aqui são os boletins semanais, onde que a gente varre tudo e dá uma visão geral do que está rolando no mercado em relação à movimentação do fluxo externo. Bom, mas se você viu o ambiente do vídeo semanal, quando chegar no meio da semana a gente tem o nosso overview de mercado, um resumo dos 3 primeiros dias de movimentação. Normalmente a gente faz nas quartas-feiras, para que você fique antenado se aquilo que você já verificou no nosso boletim semanal está se confirmando ou se tem coisa nova, para que você fique antenado na movimentação durante a semana. Agora, para a galera que é mais caça-dura em relação à movimentação do intradiário, a gente tem o nosso giro de mercado, geralmente a gente faz nas quintas-feiras, para que vocês percebam a eficiência do fluxo externo. Pessoal, eles não são bons não, eles são excelentes e a gente está aqui cada vez mais para poder provar para vocês o comportamento desses grandes fundos globais que eles fazem em relação aos nossos ativos. Então, a gente tem aqui esses 3 perfis, ambiente semanal, para você anotar tudo, deixa tudo anotado. Pessoal, no mercado não tem almoço grátis. Se você não se esforçar, não vai cair do céu. Então, você anota a movimentação durante a semana, dá uma confirmada no nosso overview se tem coisa nova ou se está realmente vindo de encontro ao que você já teve na pressão do nosso vídeo semanal. E se você tiver um perfil mais intradiário, você também tem o nosso giro de mercado para que você fique antenado nessas movimentações. E se você quiser ter um panorama de ambiente mensal, ambiente anual, você tem o nosso boletim mensal. Inclusive eu já deixei dentro aqui o nosso boletim anual também, para que você pegue os fechamentos dos meses. De repente você tem uma participação de investimento do mercado financeiro. Você não quer ficar só naquele ambiente de trade, de swing trade, de movimentação aqui mais curta do mercado. Então você pode consultar os nossos boletins mensais para que vocês fiquem antenados da movimentação e pressão que eles fazem no prazo mais longo. Então não tem desculpa. Você está aqui munido de muita qualidade, por isso que eu vou te convidar a você se inscrever no canal. Um conteúdo totalmente off-topic, 18.100 inscritos até o momento. Então, senta o pé na porta, deixa o seu like se você gostar desse conteúdo e não esqueça de você ativar o sininho, porque quando rolar o vídeo durante a semana com o mercado em andamento, também você vai ser avisado para você conseguir capturar esse nosso conteúdo. Bom, eu vou voltar aqui para a nossa movimentação da semana, porque a gente teve aí o encerramento do mês de janeiro e vocês perceberam que a gente teve uma correção para o nosso Ibovespa. A gente caiu 3,32. Bom, Renato, mas você caiu com a movimentação dos principais mercados? Bom, pessoal, boa parte dos principais mercados pelo mundo, vocês estão observando aqui que a gente teve um ambiente corretivo. Bolsas americanas, predominância de queda, Dow Jones caindo 2%, SP500 caindo 1%, e a bolsa eletrônica Nasdaq na contramão subiu 1,42%. Dá uma olhada na Europa, pessoal. Todas as bolsas por lá, das principais que a gente avalia, com ambiente corretivo, inclusive com maior intensidade para a bolsa espanhola. Só que nas bolsas asiáticas, o ambiente fechou com valorização. Claro que as bolsas asiáticas na sexta-feira, com o mercado americano aberto, elas já estavam fechadas, só que a gente computando o mês fechado, a bolsa japonesa subiu 0,8%, a chinesa de Xangai subiu 0,29% e a chinesa de Hong Kong subiu 3,87%. Então, a gente chegou a cair? Sim. Só que boa parte dos principais mercados pelo mundo, inclusive a gente é muito guiado pela mola mestre do mundo, que é o mercado americano, com ambiente corretivo. O dólar, pessoal, 5,28 de valorização. Não bastasse a valorização de 2020, que foi em 29%. Já largou o dólar no primeiro mês de 2021 com uma valorização de 5,28. E aqui, debaixo desse número negativo, tem um fundo verde. Renato, o que significa isso? Significa que a gente teve fluxo do investidor estrangeiro positivo para o mês. É claro que a gente falta ainda computar alguns dias
por parte da B3, só que a gente já tem um fluxo pujante do investidor estrangeiro na movimentação do mês comprador, e aqui a gente tem essa movimentação já com esse fundo verde claro para que vocês fiquem atentos. Bom, eu quero falar com vocês que o nosso Ibovespa, que é o nosso principal índice, ele é composto atualmente na nossa carteira quadrimestral janeiro a abril de 81 ativos, pessoal. A gente tem aqui a lista dos mais valorizados no mês de janeiro. Então a gente teve 21 ativos que encerraram com valorização nesse mês e 60 ativos fechando em queda. Dá uma olhada, pessoal, que a gente teve aqui com a maior valorização desse mês de janeiro, as ações de Intermédica, 20% de valorização, seguida pelas ações da Rap Vida, VEG, B2W e Klabin. Aí a gente forma o nosso top 5. Na outra ponta, pessoal, a gente teve aqui as ações de Eletrobras, tanto a ação preferencial como a ordinária, com uma queda muito expressiva, mais de 20% cada uma delas. Depois a gente teve a Zetec, as ações de Cirela e também as ações de Copel. Bom, em relação ao fluxo das corretoras estrangeiras, a gente já vai soltar esse spoiler aqui que vocês vão ver no próximo slide, mas primeiro eu vou comentar com vocês que das 5 maiores altas do nosso mercado nesse mês de janeiro, eles compraram 4 delas. Com exceção aqui as ações de Intermédica, que a gente já tinha comentado com vocês, que eles têm um fluxo muito pujante de IPO, eles estavam rebalanceando as suas posições em relação a essa possibilidade de fusão com as ações de Rap Vida, inclusive Rap Vida, ponta compradora Futebol Clube, vocês vão ver no slide a seguir, e na ponta vendedora, pessoal, dos 5 ativos com maior desvalorização durante esse mês, eles venderam 4 deles, Eletrobras, Zetec, Cirela e somente aí as ações de Copel, que eles encerraram o mês numa ponta compradora. Portanto, a gente consegue aqui, pessoal, pegar qual que é a movimentação de quem manda no mercado. A gente inclusive teve aqui os ativos de peso com essa coloração azul. Qual que puxou mais para baixo, pessoal? As ações de Banco do Brasil, setor bancário mesmo em si, Banco do Brasil caindo quase 13%. As ações de Itaú com mais de 10% de desvalorização. As ações de Bradesco quase 9%, pessoal. Petrobras ficou ali na faixa de 5% de desvalorização. As ações da Ambev 3%, as ações da própria bolsa B3 quase 3%, e quem salvou foi as ações da Vale, 0,57 de alta, e as ações de Boalu, 1,28 de valorização dentro do nosso mercado. Eu vou passar aqui para vocês exatamente esse slide para que vocês entendam o que a gente está comentando, justamente para vocês perceberem essa eficiência por parte deles. Dá uma olhada aqui que as ações de Intermédica, 20,63 de valorização, eles não participaram conforme a gente comentou, que eles estavam rebalanceando a respectiva carteira. Em compensação, o segundo ativo que mais subiu nesse mês de janeiro, as ações de Rap Vida, dá uma olhada, barrinha azul, né, pessoal? Todo mundo que vier aqui no conteúdo do canal pela primeira vez, barrinha azul significa que é ambiente comprador. Barrinha vermelha significa que é ambiente vendedor. O terceiro ativo de valorização desse mês foram as ações de VEG, subindo mais de 10%. Dá uma olhada, barrinha azul de movimentação. E lembra que a gente falou na outra ponta? Na ponta vendedora aqui as ações de Eletrobras, ambas com mais de 20% de desvalorização. Olha a barrinha, pessoal. Barrinha vermelha, ajudaram a sentar a mamona na ponta vendedora. Então, o que eu vou sugerir a cada um de vocês? Dá uma printada nesse conteúdo aqui, para que você entenda esse ambiente mensal que eles fazem aqui nos nossos ativos. Vou pular aqui para o ambiente semanal. Nessa semana, pessoal, dá só uma olhada. A gente encerrou aí a semana com ambiente corretivo, terceira semana de desvalorização para o nosso mercado, e corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado sentaram a mamona na ponta vendedora. 1,2 bilhão de reais. Lembra que no vídeo da semana passada, que a gente publicou na segunda, a gente já tinha comentado com vocês, pessoal, se a gente não considerar Vale, o fluxo geral pelas corretoras estrangeiras já ficou vendedor dentro do nosso mercado. Lembrando que Vale naquela ocasião tinha 1,6 bilhão de reais de ponta compradora. Inclusive, nessa semana, no nosso overview de quarta-feira, a gente já tinha comentado com vocês que eles estavam sentando a mamona na ponta vendedora em relação às ações de Vale dentro do nosso mercado. Então, essa semana, 1,2 bi de ponta vendedora, os 15 mais de compra e venda dos ativos que eles atuaram numa ponta compradora 0,67 de alta, e os ativos que eles atuaram numa ponta vendedora 3,02 de desvalorização, dando aqui uma projeção de lucro de mais de 76 milhões de reais
dentro do nosso mercado. Mais uma vez a gente vai rodar aqui o nosso quadro evolutivo, justamente para a gente prestar conta a vocês o quão eficiente é o fluxo externo. Olha a quantidade de semanas que eles são vencedores no nosso mercado, e a função principal do canal é justamente demonstrar ao investidor pessoa física essa facilidade que eles têm de comportamento de preço-condução em relação aos nossos mercados. Retornando aqui para o nosso resumo, a gente tem exatamente movimentação por parte deles nessa semana no Ibovespa Futuro, levemente comprador. Lembrando que na semana passada eles tinham fechado praticamente no 0 a 0 com pequena venda, e nessa semana uma movimentação mais expressiva de desvalorização. Corretoras estrangeiras, viu pessoal? Aqui sempre fluxo das corretoras estrangeiras, ok? E vou comentar com vocês também sobre os contratos em aberto logo a seguir no vídeo. A movimentação deles no dólar, pessoal, dólar comercial, inclusive, fechou a semana com uma desvalorização, 5,46, fechamento da semana, e dá uma olhada no dólar futuro, já o contrato H de homem, justamente aí com uma movimentação de desvalorização na semana, e eles aproveitaram na movimentação já do início de liquidez no pregão de sexta-feira para sentar a mamona numa ponta vendedora, encerrar aí com mais de 29 milhões de vendas no dólar para o nosso mercado. Aí o cara vai e fala, pô Renato, mas a bolsa caiu e o dólar caiu. Será que tem alguma relação, pessoal? Quem manda está fazendo pressão de venda. Em relação à movimentação aqui das corretoras estrangeiras, mais uma vez dizendo para vocês que acompanham nosso canal. Bom, e aqui embaixo, os principais mercados pelo mundo tiveram uma queda média de 3,47. Então, pessoal, lembra que na semana passada a gente tinha caído mais do que os principais mercados pelo mundo? Tinha encerrado em alta e a gente aqui em queda? Como a gente estava com gordura de baixa, nessa semana a nossa bolsa caiu? Ok, só que a gente caiu menos. A gente veio pagando aquele pedágio desde a semana passada. Então a gente caiu menos do que os principais mercados pelo mundo, já que na semana anterior a gente tinha caído mais do que os principais mercados pelo mundo. Agora, olha aqui o pulo do gato que eu quero demonstrar para vocês. 23 índices disponibilizados pela B3. Eles venderam 22 deles. Somente o setor de small caps, eles andaram numa ponta compradora. Muito atento, pessoal. Por quê? Small caps também teve uma queda muito expressiva durante essa semana? Não. 0,14 de desvalorização contra vários índices com uma movimentação de desvalorização mais expressiva. Dos 15 mais de compra e venda para os ativos do Ibovespa, a gente vem aqui comentando com vocês que a gente teve 9 ativos com valorização nessa semana. Inclusive eu coloquei aqui a label de variação de cada ativo para facilitar a consulta de vocês aqui no conteúdo do canal. Então, desses 9 ativos que fecharam com uma movimentação de valorização, eles tomaram 6 deles. Dá uma olhada aqui, os ativos que mais se valorizaram aqui durante a semana. Cielo, mais de 3%, barrinha azul. As ações de BR Distribuidora, mais de 11%, barrinha azul. As ações de BR Malls, mais de 4%, barrinha azul. As ações de azul mesmo, pessoal, mais de 3%, barrinha azul. E também as ações da B3, ações da própria Bolsa, mais de 2% de valorização e também barrinha azul dentro do nosso mercado, assim como as ações de loja Senner. Na outra ponta, a gente teve aqui uma movimentação de desvalorização, enquanto os ativos em 21 ativos. E eles andaram numa ponta vendedora, enquanto os deles, pessoal, 12 dos 21, sendo que a gente tem aqui o ativo que mais caiu durante essa semana, as ações de Gerdau, mais de 8% de desvalorização, a barrinha vermelha aqui. Lembrando que vários ativos do setor de siderurgia, a gente já tinha percebido com vocês que estavam sentando a mamona na ponta vendedora, não foi diferente. Dá uma olhada aqui, ó, as ações de Uzi Minas, mais de 6% de desvalorização, eles já estavam sentando a mamona na ponta vendedora já há algum tempo dentro do nosso mercado. Eu quero comentar com vocês aqui a movimentação do setor de small caps, justamente que foi a teteia aí do nosso mercado. Dá uma olhada aqui, pessoal. Entre os ativos de compra e venda, os 15 mais, primeiro lugar para as ações de Cielo, depois veio aqui as ações de Iguatemi, depois a gente teve aqui as ações de BR Malls, as ações de Azul Light, as ações de Amar, Lojas Marisa, JHSF, também as ações de Santos Brasil, também as ações de Iduc e também aqui a movimentação vendedora em relação às ações de Uzi Minas, as ações da Domo, as ações da Movida, as ações de Qualicorp, as ações de Ômega, Cirela e também as ações de Taesa. Então, aqui a gente tem aqui o setor de small caps para vocês ficarem atentos em relação às pressões que eles estão fazendo dentro do nosso mercado. Vou passar aqui primeiro na movimentação, pessoal. Vou dar uma repassada aqui nos contratos em aberto, porque é muito importante a gente ficar atento em relação a esse conteúdo. Bom, primeiro eu quero dar uma repassada para vocês
em relação aos 3 contratos que a gente acompanha aqui no conteúdo do canal, que é juros futuros, movimentação do dólar futuro e também a movimentação do índice futuro. Então, nessa movimentação dos contratos, eu quero demonstrar para vocês aqui exatamente o que está rolando em relação ao fluxo do investidor estrangeiro. A gente tem esse quadro aqui no canal, pessoal, há muito tempo. A gente tem, inclusive, aqui a movimentação de mais de um ano. A gente tem aqui de novembro de 2019. A gente, inclusive, reduz aqui quando tem aí a sequência dos dias para ficar um pouco mais fácil de vocês fazerem uma leitura no ambiente gráfico. O que o estrangeiro estava aproveitando aí no nosso mercado? Da queda de juros, que a gente estava saindo lá em novembro de 2019, a gente estava saindo de uma taxa de 4,5%, a gente chegou a bater 2,25% exatamente lá em junho do ano passado, só que no dia 1º de julho, o investidor estrangeiro que estava surfando toda a venda do juros futuros, acompanhando taxa de desvalorização da nossa taxa básica, virou a mão, ambiente comprador, e a gente chegou a ter mais uma redução em agosto, e de lá para cá a gente está aí estancado 2%, e olha o estrangeiro, pessoal, o estrangeiro já está comprando juros futuros desde 1º de julho de 2020. E aí, o que eu quero comentar com vocês? Bom, a gente acompanha aqui os juros futuros, sempre que é possível a gente faz aí um refresh para vocês. Dá só uma olhada aqui, pessoal. Vou mostrar para vocês o gráfico aqui dos juros futuros, exatamente da data do dia 1º de julho, quando o investidor estrangeiro virou a mão nos contratos em aberto dos juros. De lá para cá, pessoal, a gente tem aqui o janeiro 23, janeiro 25, janeiro 27 e janeiro 29. Olha o janeiro 25 desde quando eles viraram a mão. Já se valorizou 21%, quase 22%, 21,97%. Olha o janeiro 25, já se valorizou mais de 12%. Olha o janeiro 27, mais de 7%. Olha o janeiro 29, mais de 5%. E aqui está exatamente nessa linha preta o nosso Ibovespa. Bom, a gente estava observando, principalmente na primeira semana do ano, que a gente teve uma alta muito expressiva do nosso mercado, a avalanche de fluxo comprador no mercado à vista pelo investidor estrangeiro ainda estava muito pujante, e o nosso mercado já estava com uma curva de juros ascendente diante de tanta queda. E o nosso mercado na primeira semana, pessoal, nem aí. Estava no oba-oba de entrada de fluxo externo, aquele negócio todo que a gente sabe. Quando chegou na segunda semana, o nosso mercado começou a sentir coisa que os juros futuros já estavam subindo na semana anterior. Ah, Renato, mas o fluxo estrangeiro ainda estava com o ambiente comprador. Sim, e a gente conseguiu perceber que o mercado teve um ambiente corretivo, só que se a gente tivesse tirado as ações de Vale, conforme a gente comentou com vocês no vídeo de segunda, todos os ativos pertencentes à carteira do Ibovespa já estavam somando ponta vendedora por parte deles. E olha os juros, pessoal, os juros subindo, subindo, subindo. E o que ocorreu nessa semana? Essa semana a gente teve aí uma movimentação de desvalorização para o nosso mercado. Mesmo assim, a gente percebeu uma queda no ambiente de juros futuros. A gente chegou, inclusive, a colocar aqui, ó, se a gente for pegar aqui o janeiro 23, a gente chegou bem próximo do patamar que ele já tinha chegado antes, lá no 5,20, pessoal. Aqui, ó, 5,18, aqui chegou a 5,24, aqui chegou a 5,19. Então a gente tem aqui como se fosse um teto máximo em relação a esses juros de janeiro 23. Cerca de 5,20, 5,18, para a gente ficar muito atento como referência desses juros mais próximos do nosso mercado. Fechou? Porque normalmente os juros mais curtos são mais sensíveis em relação à movimentação do mercado no curto prazo, refletindo na movimentação de valorização ou desvalorização dos ativos. Bom, visto isso daqui, a gente vai voltar para lá justamente para demonstrar a vocês que nos juros futuros eles já tinham virado a munheca para a ponta compradora exatamente lá no início de julho. Então, seguimos muito antenados e nesse momento eles já estão trabalhando com praticamente 4 milhões de contratos de ponta compradora nos juros futuros. Bom, e no dólar, pessoal? Se você comentar, Renato, você tinha comentado que pela movimentação das corretoras estrangeiras, principalmente no pregão de sexta no contrato H, eles atuaram numa ponta vendedora. Sim, só que essa movimentação aqui, ó,
a gente tem do dia 29 porque é a cotação do dólar. Mas os contratos em aberto a gente só tem até dia 28. Por quê? Porque a B3 vai divulgar na madrugada de hoje, domingo, para segunda-feira amanhã, como que foi a posição dos contratos em aberto no pregão de sexta-feira. Então, essa informação aqui até o pregão de quinta-feira. E olha o que o estrangeiro está fazendo. Eles estão cada vez menos comprados em dólar futuro. Mas eles estão comprados, né, pessoal? E o dólar que está praticamente aí diante de uma movimentação de um range lá de 5,90 até 4,90, está praticamente na metade do caminho. 5,46, fechamento de sexta-feira. Vou passar aqui agora para a gente poder passar para vocês a movimentação no Ibovespa Futuro. Dá uma olhada. No Ibovespa Futuro, pessoal, o fluxo estrangeiro, fluxo oficial estrangeiro, está com uma ponta vendedora. Aqui também, dados até o pregão de quinta-feira. Até quinta-feira, eles estão acumulando uma ponta vendedora de mais de 90 mil contratos no nosso mercado. Renato, mas essa ponta vendedora não está refletindo pelas corretoras estrangeiras que você acompanha. Sim, mas ao longo dos anos, pessoal, fiquem tranquilos que eles são muito aderentes. Nesse momento não estão. Então a gente fala que, mesmo com a movimentação aqui de venda pelo fluxo oficial, as corretoras estrangeiras também terminaram aquela pujança compradora que eles tiveram da arrancada do Ibovespa Futuro. Vou olhar aqui com vocês exatamente esse nosso quadro, que aí vocês conseguem verificar essa movimentação pelas corretoras estrangeiras. O que ocorreu então na sexta-feira, primeiro dia de liquidez no dólar H, pessoal? Eles sentaram a mamona na ponta vendedora. Corretoras estrangeiras, ok? O saldo dos contratos em aberto vai sair ainda na madrugada. Dá uma olhada, pessoal, que no contrato passado, eles tiveram o quê? Uma ponta vendedora em boa parte do contrato. Na última semana, eles reduziram ponta vendedora, cada bolinha dessa é um fechamento de uma semana. Na última semana, para o contrato G de gato, eles reduziram a ponta vendedora, ajudando também a empurrar a movimentação de valorização do dólar futuro, contrato G. Agora, para a movimentação do índice futuro, eles estão praticamente num reme-reme desde quando, pessoal? Da segunda dezena de janeiro. Os primeiros 10 dias, ambiente comprador muito pujante, só que de lá para cá, olha o reme-reme. Praticamente não saíram do lugar. Agora, na cotação, o Ibovespa Futuro já está atingindo a mínima para esse contrato. Como que você, que está olhando aqui no nosso conteúdo, pode dar uma verificada em relação a isso tudo que a gente está falando? Eu quero demonstrar para vocês aqui esse quadro evolutivo para que vocês entendam a movimentação dos participantes. Porque eu tenho desse lado esquerdo a movimentação do investidor institucional nacional, quer dizer, investidor local. Olha o que o institucional nacional está fazendo no dólar, pessoal. Está vendendo o dólar. E o dólar o quê? Com mais de 5% de valorização nesse mês de janeiro. Institucional nacional está vendendo o dólar desde quando o dólar estava 3,80. O dólar está batendo 5,46. Fecharam só um mês positivo. É aí que eu falo com vocês. Vai ser pé trocada sim lá na casa do chapéu. Olha o investidor estrangeiro com essa coluna do meio. Eles prioritariamente eles estão tomando o dólar desde quando o dólar bateu os 3,80 que eles estavam vendendo. De lá para cá inverteram para uma ponta compradora e o dólar de lá para cá só sobe no nosso mercado. Todos os fechamentos de cada mês que a gente representa aqui para vocês, exatamente uma ponta de compra prioritariamente para o investidor estrangeiro. Aí você fala, pô Renato, mas os últimos 3 meses eles tinham vendido e o mercado caiu. Ok, inclusive o investidor institucional local também tinha vendido. Ajudou a diminuir o tamanho da trolha, né, pessoal? Porque diante de tanta alta, ficar vendedor em todo esse tempo é complicado. E aqui, do lado direito, está o investidor pessoa física. Poxa, aí é brincadeira, né, pessoal? Nosso mercado aí, praticamente 5% de valorização, investidor pessoa física, operando o dólar futuro na ponta vendedora. Tá querendo o quê? Quebrar? Olha a quantidade de meses que o investidor pessoa física na ponta vendedora no dólar. E o dólar só subindo, pessoal. É o que eu falo. Infelizmente, aqui no nosso canal, a gente fala o que o sistema não fala para vocês. Investidor pessoa física precisa de ficar craque, precisa de aprender a operar, precisa de entender o que é uma tendência, para que você não seja o pé trocado do mercado financeiro. É muito ruim a gente ver esse cenário. Então, investidor local no dólar vendedor, investidor estrangeiro comprador no dólar. Vamos ver aqui no índice futuro, dá uma olhada. O que está rolando aqui na movimentação do estrangeiro? Está vendendo, a gente viu lá. Só que
Quando a gente teve o nosso crash, que eles estavam vendidos até a tampa, eles inverteram a mão para uma ponta compradora e surfaram o nosso mercado, pessoal, até os 100 mil pontos. E olha o investidor institucional nacional que levou uma trolha gigantesca. Eles estavam comprados em quase 300 mil contratos, tiveram que zerar as pressas, e quando o mercado se recuperou dos 70 até os 100 mil pontos, olha o que o investidor institucional nacional estava fazendo, vendendo. Quer dizer, tomou ré na ida, tomou ré na volta, aí agora, dos últimos meses, começaram a assumir uma ponta compradora, diante de tanta avalanche vendedora que eles tiveram aqui no Mercado à Vista, vocês que estão acompanhando o nosso conteúdo do canal. E a gente está sempre comentando, olha o investidor pessoa física no contrato do índice futuro, pessoal. Predominância de baixa. Toda a perna de alta que a gente teve aqui em 2019 é o investidor pessoa física vendendo. Boa parte aqui da recuperação do mercado é o investidor pessoa física vendendo. Então, o investidor estrangeiro, nesse momento para a cotação de ajuste de sexta-feira, com os contratos em aberto referente ao pregão de quinta-feira, equivale a uma venda de 11 bilhões e 200. O investidor institucional, 10 bilhões e 400. Lembrando que o investidor estrangeiro entrou com mais de 60 bilhões de reais no nosso mercado de movimentação de setembro para cá. Eles estão fazendo uma certa proteção aqui no mercado futuro em relação a essa movimentação. Agora, eu quero comentar com vocês aqui, esse quadro já tem um tempo que a gente não coloca no canal, a gente não tem a função aqui de ficar zombando de investidor local, zombando de investidor pessoa física, muito pelo contrário, investidor pessoa física precisa ficar craque, precisa se preparar para não cometer esse tipo de atitude que a gente vai demonstrar para vocês, pessoal. Dá uma olhada nesse quadro. No mês de dezembro, a nossa bolsa subiu 9%. Investidor pessoa física vendeu 4 bilhões de reais praticamente, com a bolsa subindo. No mês de novembro, a bolsa subiu quanto, pessoal? 15,9%. Investidor pessoa física vendeu quase 9 bilhões de reais. Até aí, se você comentar comigo, pô, Renato, mas o investidor pessoa física comprou muito no início do ano, quando a nossa bolsa estava naquele crash todo. Concordo, top, show. Só que aí, quando chega em janeiro, olha o que está acontecendo. A nossa bolsa saiu de uma alta de 5,09 para uma queda de 3,32. Olha o investidor pessoa física, pessoal, comprando a rodo. Já comprou 4,5 bi. Aí eu queria saber qual que é a lógica, porque em dezembro a gente subiu 9,30 e eles já estavam vendendo 4 bilhões. Então, se a gente subiu 9,30, eles estavam vendendo porque estava caro, por que quando a gente caiu agora 3, já recompraram tudo? Qual que é a lógica disso, pessoal? Não tem, pessoal. É a galera que talvez esteja entrando no mercado financeiro querendo achar que bolsa ele vai ganhar dinheiro do dia para a noite. O mercado está subindo, olha o investidor estrangeiro. Está fazendo uma ponta compradora? Sim, dá uma olhada. Novembro, o investidor estrangeiro entrou com quase 35 bi. Dezembro, o investidor estrangeiro entrou com quase 20 bi. Agora, em janeiro, o investidor estrangeiro ainda está entrando com quase 25 bi. Apesar que dos dois últimos pregões, conforme a gente já tinha comentado com vocês no nosso overview de quarta-feira, pelas corretoras estrangeiras, eles já estavam vendendo. E o fluxo oficial, que é divulgado com 2 dias úteis de atraso, já está aqui apontando uma certa o quê? Ponta vendedora. Mas aí você fala, pô, Renato, mas eles estão vendendo porque eles compraram também na baixa. Mas, pessoal, o investidor estrangeiro está comprando desde os 93 mil pontos. Agora, o investidor pessoa física chegou lá no mês de novembro, vendeu. Por quê? Talvez podia estar caro, subiu 15%, está caro. Depois chegou em dezembro, subiu mais 9%. Pô, vendeu, está caro. Mas peraí, já comprou tudo? Sendo que a bolsa caiu só 3%. Em relação ao pico, teve muita gente que comprou e ainda a bolsa estava positiva. Por que você vende quando sobe 9% e está comprando a rodo quando está caindo só 3%? Então, essa noção que a gente tem que passar aqui para as pessoas no mercado financeiro, pessoal. A gente fala na lata para poder ajudar o investidor, pessoa física. A gente está passando por um ambiente corretivo totalmente normal. A nossa bolsa subiu quase 10 semanas. Dá uma olhada aqui no nosso gráfico do Ibovespa. Dá uma olhada aqui para que vocês entendam o seguinte, olha. A gente teve aqui no nosso gráfico semanal do Ibovespa essa sequência de quase 10 semanas de valorização. Barrinha verde.
A gente está completando a terceira semana de correção. A gente está dentro da região de confusão. Inclusive, se a gente colocar aqui no gráfico diário, dá uma olhada, pessoal. Durante essa semana mesmo, a gente tocou na parte de baixo da região de confusão, depois na parte de cima no pregão de quinta e terminou sexta-feira na parte de baixo de novo da região de confusão. E caso a gente perca esse patamar, a gente já tinha comentado com vocês, qual que é a próxima região? 107 mil pontos. E se você comentar, Renato, mas aí a bolsa está quebrando. Não, pessoal. A gente tem uma alta muito expressiva. Então, 10 semanas de movimentação de alta, a gente agora está tendo uma movimentação corretiva e nesse momento calçado pela movimentação vendedora do fluxo externo. Corretores estrangeiros já tem praticamente quase 2 semanas, desde o nosso overview dessa quarta-feira, sem ser essa a outra passada, a gente já estava falando que eles estavam mais vendendo ativos do que uma ponta compradora. Aí você entra com o investidor pessoa física, com o perfil de entrar no mercado, tal. Pô, é difícil você pegar um gráfico desse, vou demonstrar um outro gráfico aqui para vocês no conteúdo do canal, justamente para vocês perceberem o grau de amadorismo do investidor pessoa física, pessoal. Infelizmente, e a gente está aqui todas as semanas para poder alertar vocês que participam do nosso canal. Dá uma olhada, esse quadro aqui, exatamente o investidor pessoa física, de 93 mil pontos até 125 mil pontos, estava aqui prioritariamente vendendo. Aí a bolsa agora está começando a cair, olha o investidor pessoa física, comprando. Geralmente está no sentido inverso. Aí se você comentar, Renato, não é trading, é posição de investimento. Então, toda vez que cai, está querendo comprar. Toda vez que sobe, está querendo se desfazer. Até aí tudo bem, pessoal. Mas a gente tem aqui a movimentação também para quem está no giro do mercado, no trade do mercado. Se você continuar com esse comportamento, a chance de você ter sucesso é muito pequena. E se você tiver no day trade, você vai quebrar. A gente tem vídeo aqui no conteúdo do canal falando. Várias corretoras de varejo, quando o dia o mercado sobe, as corretoras de varejo estão vendendo. O dia que o mercado cai, as corretoras de varejo estão comprando. Os mini índices, tanto o contrato futuro do mini, do índice do dólar. Então, aqui a gente tenta deixá-los antenados. A movimentação do fluxo estrangeiro, o que eles fizeram? Eles fizeram um pico aqui, que a gente já marcou essa bolinha com vocês, exatamente referente à movimentação do Ibovespa nos 117 mil pontos, pararam de comprar, e a gente sabe que a movimentação aí, da movimentação de quinta e sexta-feira, se a gente somar os 2 dias, teve ambiente vendedor pelas corretoras estrangeiras, então a gente pode ter mais um pouco de inflexão do fluxo oficial estrangeiro. Aí você comenta, Renato, é normal? Claro! Pessoal, os caras estão comprando a nossa bolsa de 93 para cima. Eles estão atualmente colocando um belíssimo lucro no bolso em vários ativos. Setor de siderurgia é um deles, no caso da Vale agora é um outro deles, no caso das ações de Petrobras um outro deles, no setor bancário um outro deles. A gente quer que todos vocês fiquem muito atentos em relação à movimentação que o fluxo externo faz dentro do nosso mercado. Quero passar aqui para vocês a movimentação dos setores, justamente para a gente poder, primeiro, elencar lá o nosso ranking da semana, para depois falar com vocês em relação ao nosso quadro. Primeiro, no ranking da semana, olha o que a gente teve aqui. A gente teve uma movimentação onde que apenas 2 índices fecharam com movimentação positiva. O setor imobiliário, índice imobiliário, e também o índice de fundo imobiliário. A gente encerrou o primeiro mês do ano com o nosso IFIX assumindo a primeira colocação. Subiu 3 posições, estava na quarta, subindo 3 posições, e o nosso índice de materiais básicos, que era o índice mais pujante, a movimentação corretiva dessas semanas, tiveram aí praticamente entregando quase toda a valorização do índice de materiais básicos desse mês de janeiro para o nosso mercado. Na outra ponta, mesmo o setor imobiliário nessa semana, um ambiente de valorização, ainda é o pior setor de 2021 nesse primeiro mês, seguido aqui pelo setor financeiro. Bom, a gente tem uma história muito grande de fundo de índice imobiliário e índice financeiro do ano passado, né, pessoal? Parece que o início desse ano está repetindo essa movimentação, muito em função de perspectiva de aumento de juros, e isso afeta o setor imobiliário. E também um ambiente de crédito que vai ser fadado aos bancos a tentar reanimar a economia e, de repente, não sei se banqueiro vai querer emprestar para gente que não tem condição de pagar.
vamos ficar muito atento em relação a essas movimentações aqui. E eu quero demonstrar para vocês o nosso quadro evolutivo justamente dos setores que não são tão amplos, exatamente esse quadro aqui. Na semana passada a gente já tinha comentado, pessoal, setores de peso estão perdendo força, com exceção do índice de materiais básicos, muito em função de Vale na semana passada. Nessa semana, venderam até Vale, então ajudou nessa movimentação corretiva até no setor de materiais básicos. Renato, ainda tem uma posição muito compradora por parte deles? Sim, pessoal. Agora, vamos ficar atento porque esses setores de peso começaram a fazer o quê? Uma inflexão para baixo. A gente precisa ficar muito atento nessa movimentação dessa primeira semana de fevereiro, se a gente vai ter uma retomada ou se a gente vai ter aí uma continuidade de venda momentânea do fluxo externo que a gente está verificando também através das corretoras estrangeiras que operam o nosso mercado. Fechou? Quero comentar com vocês aqui os nossos setores. Primeiro, eu quero comentar com vocês que nessa semana, pessoal, a gente encerrou aí praticamente com movimentação compradora de ativos que a gente já tinha sinalizado para vocês no nosso overview de mercado que a gente fez no pregão de quarta-feira. O que ocorreu? Bom, as ações de Cielo, pessoal, encerraram aí liderando ponta compradora no setor financeiro e olha o tamanho da barra. Uma barra azul muito pujante, muito atento, viu, pessoal? Quase 14% de movimentação compradora por parte deles no ativo, inclusive o segundo maior volume. A gente teve aqui o primeiro volume nas ações da própria bolsa, as ações de B3, ele sentando mamona numa ponta compradora. Lá na outra ponta, as ações do Banco Itaú, aí com uma desvalorização de mais de 3%, eles sentando a mamona na ponta vendedora e fazendo uma feirinha nas ações de Santander. Se a gente pular aqui para o setor de consumo, as ações de CVC, uma alta de mais de 4% no nosso mercado, eles ajudando a fazer esse movimento, ajudando a empurrar a cotação do mercado em relação aos nossos ativos. Na semana passada, o ativo tinha caído mais de 8% e eles já estavam empurrando o ativo, fazendo uma feirinha em relação à cotação da empresa dentro do nosso mercado. Se a gente verificar aqui, as ações de Via Varejo também uma movimentação de valorização mais expressiva, só que não participaram do movimento. Lembrando que Via Varejo terminou o mês de janeiro com desvalorização e eles ajudaram a empurrar na venda, inclusive até nessa última semana do mês, quando o ativo tinha aí uma valorização de mais de 3,5%. Na outra ponta, a gente teve aqui uma desvalorização muito expressiva nas ações de B2W, lembrando que B2W na semana passada tinha subido quase 10%, eles já tinham feito uma feirinha e na semana passada eles tinham colocado lucro no bolso. Nessa semana o ativo vai, cai 7%, eles aproveitam e recompram. Lembrando que B2W encerrou o mês de janeiro com movimentação compradora por parte deles e o ativo se valorizando no mês de janeiro. Aqui, as ações de Rente 3, ambiente de desvalorização de mais de 5%, e eles o quê? Sentando a mamona na ponta vendedora, lembrando que na semana passada, Localiza Rente 3 tinha sido o segundo ativo com maior volume vendedor por parte deles aqui no setor de consumo. Se a gente partir aqui, setor de materiais básicos, ponta vendedora do Futebol Clube em boa parte dos ativos, salvo aqui nas ações de Goal, e também as ações de Klabin, lembrando que Klabin subiu no mês de janeiro, né, pessoal? E eles encerraram com ponta compradora no ativo para o nosso mercado. Em relação ao setor de óleo, gás e biocombustível, as ações de BR Distribuidora, ponta compradora muito pujante, um ativo aí correspondendo com uma valorização de mais de 11% no nosso mercado. Lembrando que as ações ordinárias de Petrobras tiveram uma ponta compradora, só que em compensação sentaram a mamona com maior monta na ponta vendedora para as ações preferenciais da companhia. Fizeram uma feirinha em relação às ações de Cosan e também às ações de PetroRio. Se a gente pular aqui para o setor de serviços públicos, a gente tem aqui a movimentação de ponta compradora nas ações de Engie, as ações de Equatorial e também as ações de CPFE. A gente teve inclusive aqui uma movimentação compradora para as ações de Equatorial, que viraram a mão depois que a gente tinha feito o nosso overview de mercado na quarta-feira. Em compensação, os demais, pessoal, ponta vendedora Futebol Clube, só a exceção aqui nas ações de Eneva que fizeram uma feirinha diante da queda do ativo. Aqui no setor industrial, compraram todo mundo, com exceção de Raio 3, que nessa semana tiveram uma desvalorização e aproveitaram para fazer feirinha em Eco Rodovias, CCR e também as ações de VEG. Gol e Azul,
Ponta Compradora Futebol Clube, muito atento, né, pessoal? A gente está falando com você já há algum tempo de Ponta Compradora em azul dentro do nosso mercado. Aqui no setor de saúde, eles sentaram a mamona na ponta vendedora dentro do nosso mercado. E esse comportamento, pessoal, a gente já tinha percebido que estava ocorrendo desde quando, pessoal? Desde a semana passada, principalmente nas ações de Intermédica, tinham subido mais de 2%, e eles estavam o quê? Sentando a mamona na ponta vendedora. E nessa semana, Intermédica aí com uma desvalorização de mais de 3%, eles continuaram a sentar a mamona na ponta vendedora. Lembrando, né, pessoal, quando o ativo sobe demais, é natural eles fazerem um rebalanceamento em relação às suas respectivas carteiras. Sentaram a mamona em todo mundo, com exceção das ações de Fleury, que mesmo assim encerraram com uma queda de 1,5% no nosso mercado. Aqui, no setor de TI e telecomunicações, lembra que na semana passada a gente tinha comentado com vocês, tiveram uma ponta compradora bem expressiva nas ações de Vivo, e o ativo tinha encerrado a semana com uma queda de pouco mais de 1%, dá uma olhada nessa semana, pessoal. 2,40 de valorização, continuaram uma ponta compradora no ativo para o nosso mercado. Em relação às ações de TOTS, que tinham subido mais de 7% na semana passada, com eles empurrando, nessa semana chegou a devolver quase tudo, e eles nem aí, pessoal, dá uma olhada. Continuaram ponta compradora no ativo em relação à movimentação do nosso mercado. Quero lembrar mais uma vez que esse conteúdo, pessoal, ele é meramente informativo, não vincula nenhuma recomendação de compra ou venda em nenhuma hipótese. Falo sempre com todo mundo, seja seletivo em suas análises, foque sempre em opinião própria, com embasamento coerente e nunca use o seu dinheiro, seu devido gerenciamento de risco no mercado financeiro. Dessa forma, pessoal, a gente deseja a vocês uma excelente semana, excelente mês de fevereiro, sejam focados, sejam bem antenados em relação às movimentações que a gente tem aqui para prover para vocês em relação ao conteúdo do canal. Dá uma olhada nesse fluxo de base mensal para que vocês fiquem atentos aos ativos que tem ambiente comprador e vendedor. A gente tem ativo aí que no mês passado, se você dá uma olhada no nosso fluxo em relação ao fechamento do mês passado, tem ativo que subiu nesse mês, que já tinha subido no mês passado, tem ativos que tem 3 meses que estão subindo e eles estão numa ponta compradora. Por isso que eu falo com todo mundo aqui, a gente exige força de vontade do participante do nosso conteúdo para que você possa colher os frutos em relação a esse esforço. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!